Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como declarar operações de day trade no seu imposto de renda. A gente vai falar aqui sobre tudo a respeito desse assunto. Quem que é obrigado a declarar, cuidados que você tem que tomar antes de declarar, como aplicar corretamente as taxas da B3, como preencher lá no programa gerador da declaração e muito mais. E a única coisa que a gente pede é que você já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação porque isso nos ajuda muito e ajuda também você a receber mais conteúdos como esse. Bora lá! Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica toda a sua declaração de imposto de renda. Para quem é day trader, essa plataforma é sensacional, porque você conta com uma calculadora que vai fazer toda a sua apuração mensal e para a qual você não precisa sequer enviar notas de corretagem, porque toda a apuração é feita com base na nossa integração com a B3. Então, quando você contrata essa calculadora no plano anual, você já ganha também a sua declaração anual do ano seguinte, de modo que praticamente você se livra dessa dor de cabeça que é imposto de renda. Dá uma olhada no link do nosso site, a gente está deixando aqui na descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, antes de a gente partir aqui para o preenchimento do programa do IR, é importante que você conheça algumas regras gerais a respeito do day trade e do imposto de renda. A primeira delas é que o simples fato de você ter feito uma mísera operação em bolsa, day trade ou não, já te torna obrigado a fazer a declaração anual. E, gente, eu reforço isso porque a grande maioria das pessoas que nos procuram aqui no IRBot com seu CPF irregular estão nessa situação porque fizeram operações em bolsa de valores e não sabiam que por isso eram obrigadas a declarar. Achavam que não precisavam porque não atingiam o limite de renda necessário para fazer a declaração. Acontece que qualquer centavo que você opere em bolsa já te torna obrigado a declarar independentemente da sua renda. Então tenha isso muito em mente. Não importa que tenham sido valores baixos, não importa que você só tenha tido prejuízos, operou, tem que declarar. Segundo lugar, em day trade não existe aquela isenção dos 20 mil reais. A isenção dos 20 mil reais se aplica apenas a operações com ações e no swing trade. Se trata de uma operação, por exemplo, com BDRs, com ETFs, com fundos imobiliários, já não vale. E também, se trata de uma operação com ações mais do tipo day trade, também ela não se aplica. Portanto, qualquer lucro que você tenha decorrente de operações de day trade, ele é tributável. Terceiro lugar, alíquotas, bases de cálculo e deduções. A alíquota do imposto de renda para operações de day trade é de 20% e não de 15%, como acontece na regra geral. A base de cálculo é o lucro que você teve, tá? Sendo que o lucro segregado. Então, o que conta para o imposto de renda aqui, tá? Da parte de day trade, é o lucro que você teve decorrente de operações de day trade. Você até pode recolher o seu imposto de renda, tanto de operações de swing trade como day trade e fundos imobiliários, numa guia só, numa DARF só com o código 6015. Mas é importante que você tenha esses resultados segregados, porque na hora de você fazer a declaração, você vai ter que segregar o quanto que você pagou referente a swing trade, referente a day trade e referente a fundos imobiliários. Do valor do lucro que você apurar, você vai poder deduzir, você vai poder abater os prejuízos que você tiver tido em meses anteriores, sendo que esses prejuízos têm que ter sido gerados também por operações de day trade. Além disso, uma vez apurado o valor do imposto devido, sobre esse imposto você também vai poder abater a soma daquele imposto de renda retido na fonte, na alíquota de 1% sobre o valor do lucro, que é o chamado dedo duro. Então esse dedo duro ele também pode ser abatido do imposto de renda devido no final para você chegar então ao imposto a pagar. Quarto lugar, sempre faça esses cálculos, tá? E pague eventuais DARFs antes de fazer a sua declaração anual. Acredite, isso evita uma série de problemas. Então, se você estiver agora tentando fazer a sua declaração anual e percebeu que não fez cálculos ou não recolheu eventuais DARFs que tinha que ter recolhido ao longo do ano calendário, primeiro regularize essa sua situação, primeiro pague essas DARFs e depois faz a declaração anual. Bom, no programa do IR, pessoal, a ficha que mais importa aqui é essa aqui de renda variável, operações comuns, /day trade. Então veja que ela é dividida em duas abas, uma para titular, outra para os dependentes, o que mostra que se você tiver dependentes que operaram em bolsa, elas também têm que ser incluídas aqui na sua declaração. Todas as operações de day trade você vai ter que segregar por tipo, se foram, por exemplo, com ações, ou se foram, por exemplo, opções, né? E aí opções de ações, opção de ouro, ou se foram com índices ou mini índices, você vai inserir o resultado que você teve aqui nessa coluna e também vai segregar por mês. Então esse primeiro é janeiro, depois fevereiro, março, etc.
Quando você tiver prejuízo, você vai colocar um sinal negativo. Então, tá? Não esquece de fazer isso, porque o próprio programa ele vai puxar esse prejuízo e vai poder abater, né, dos lucros futuros. Também é importante que você preencha aqui, pessoal, nesse campo referente ao resultado negativo até o mês anterior, o resultado negativo acumulado, ou seja, o prejuízo acumulado que você tinha em dezembro na declaração anterior. Então lembre-se, ainda que você estiver fazendo uma declaração pré-preenchida ou estiver importando o arquivo da sua declaração anterior, o programa ele não vai pegar o valor do prejuízo, ele malandramente esquece, né, de puxar o valor do prejuízo anterior. Então você tem que inserir manualmente aqui na aba do mês de janeiro. Lembrando que apesar de ser um prejuízo, ele vai ter que ser inserido aqui com um valor positivo, tá? Esquece o negativo aqui, eu acho que nem dá para colocar o negativo, nem dá para colocar o negativo aqui nesse ponto, nesse campo. Nesse campo aqui, você vai colocar o valor do imposto de renda retido na fonte, que você vai pegar na sua nota de corretagem, e se tiver várias operações, inclusive misturado day trade com swing trade, aí vai precisar calcular usando lá a regra dos 1% sobre o valor do lucro. E principalmente, pessoal, se você já pagou a DARF, como é para você estar feito, caso tenha apurado um imposto devido, lance ela aqui. Muita gente esquece de preencher essa linha e acaba pagando imposto em duplicidade. Porque se você, por exemplo, se aqui tiver um imposto de R$100 e você não coloca que você pagou esses R$100, esse imposto ele vai ser cobrado aqui na apuração final. Então você ou vai estar reduzindo em R$100 o valor da sua restituição, ou você vai estar aumentando em R$100 o valor do seu imposto a pagar. Existe uma situação peculiar também, pessoal, que é o caso do imposto de renda retido na fonte que você vai acumulando mês a mês. Como eu disse, você pode abater do valor do imposto a pagar esse imposto retido na fonte. Sendo que se você chegar até o mês de dezembro e não tiver conseguido usar 100% desse imposto de renda, você ainda vai poder usá-lo nos anos seguintes, sendo que a forma de aproveitá-lo é um pouquinho mais complicada. Se esse imposto de renda retido na fonte ele decorrer de operações de swing trade, você vai lançá-lo aqui na ficha imposto pago nesse item 3. Tá? É aqui que ele vai ser incluído e, consequentemente, aproveitado, tá? Em face das operações que você tiver ao longo desse novo ano calendário. Já se for decorrente de operações de day trade, não tem onde lançar no programa. Você só vai conseguir recuperar mediante um pedido de restituição que tem que ser feito através da sua conta no ECAC. Se você tiver com dificuldade de fazer isso e tiver interesse, procura o nosso atendimento por chat que você vai conseguir, a gente vai conseguir resolver isso aí para você. Agora vamos falar sobre os erros mais comuns para quem opera em day trade na hora de fazer a declaração de imposto de renda. O primeiro, eu já mencionei logo no começo, é você simplesmente não fazer a declaração anual. Então o investidor acha que por ele ter feito poucas operações de day trade ou por só ter tido prejuízo, ele não se torna obrigado a declarar porque não atingiu, né, a renda mínima necessária, que são aqueles R$ 28.559 por ano. E, como eu disse, né, isso não existe. Você tem que fazer a sua declaração anual, independentemente do volume de operações ou do resultado de operações que você fez em bolsa, caso você tenha operado em bolsa. Segundo erro mais comum, achar que se não teve lucro não precisa declarar, acabei de mencionar. Terceiro erro, declarar apenas as operações em bolsa. Então, o contribuinte acha que, por estar sendo obrigado a declarar porque fez a operação em bolsa, aí ele vai lá e só declara as operações em bolsa. Sendo que, a partir do momento em que você se torna obrigado a declarar, você tem que declarar tudo. Suas fontes de renda, seus demais investimentos, seu patrimônio, suas despesas dedutíveis e não só a parte de bolsa. Outro erro comum é achar que a isenção dos R$20.000 se aplica também a day trade. Como nós vimos há pouco, não se aplica. Os lucros que você teve de day trade, eles são sempre tributáveis. Esquecer de lançar o imposto pago. Então esse erro eu também mencionei aqui, né? Coloca lá, o programa ele apura um valor do imposto devido, mas você não preenche aquela última linha do imposto pago e acaba fazendo o recolhimento em duplicidade. Também existe o erro contrário, que é declarar como imposto pago o que não foi pago. Então você simplesmente, né, insere ali um valor, né, a título de imposto pago, correspondente ao imposto devido, mas você não fez esse recolhimento. Isso a Receita pega facilmente através do cruzamento delas, porque ela vai ver que não tem no seu CPF um recolhimento de DARF 6015 referente àquele mês ali em que você inseriu, e aí automaticamente você cai na malha fina. Outro erro é não pagar as DARFs do imposto antes de transmitir a declaração. Isso também costuma dar um problema, porque se você está fazendo isso, de duas uma. Ou você informou na declaração que já tinha pago esse valor sem ainda tê-lo feito, ou você informou que não pagou, mesmo ele sendo devido. Então, nos dois casos, você pode ter problema depois.
beleza? Bom, pessoal, era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like. E se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários, que muito provavelmente eu ou alguém da nossa equipe vai te responder em até um dia útil, beleza? Um abraço e até a próxima.